Olá, eu sou Osmar e seja muito bem-vindo a esse que é o primeiro vídeo de 2023. Então, já te desejo um feliz ano novo, um próspero, um abençoado 2023. E olha só, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou te explicar como é que funciona os pressupostos da PNL. É muito importante que você entenda que os pressupostos da PNL basicamente é o seguinte: os pressupostos é como se fossem os pilares da PNL, ou é como se fossem as crenças da programação neurolinguística. Então é muito importante nós entendermos os pressupostos para que nós possamos ter uma vida melhor, em todos os âmbitos que você imaginar. E eu vou te explicar o porquê. Basicamente, nós somos limitados de duas formas principais. A primeira forma é o seguinte: nós cometemos na nossa comunicação, na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de lidar com as pessoas, três coisas. A primeira, nós generalizamos. Além disso, nós omitimos e, por fim, nós distorcemos. Então, isso acontece de diversas formas. Por exemplo, quando eu vou me comunicar com alguém, eu posso simplesmente generalizar algumas coisas. Por exemplo, todo mundo faz isso. Ninguém gosta disso. Ou seja, isso não é uma informação verdadeira, mas eu estou generalizando como se todo mundo realmente gostasse ou não gostasse, ou isso ou aquilo. Isso é uma das coisas que mais acontece na nossa comunicação. Isso acontece com as distorções e com as omissões. Nós distorcemos algumas coisas, nós vemos alguma coisa e falamos outra coisa. O nosso cérebro ele pode simplesmente interpretar as coisas de uma maneira e passar para nós de outra maneira. E daí o que acontece? A nossa mente distorce informações. A mesma coisa com omissões. O nosso cérebro, por conta do nosso filtro, ele vai distorcer, ele vai omitir informações. Então, às vezes eu estou vendo coisas, mas por conta do meu filtro eu não estou enxergando algumas coisas. E o meu cérebro omite essa informação da minha mente. Bom, além dessa primeiro tipo de limitação, tem o segundo tipo de limitação, que são conhecidos como as limitações universais. Como funciona? Basicamente, também são três coisas. Nós somos limitados neurologicamente, psicologicamente e culturalmente. Como é que funciona? Neurologicamente, funciona da seguinte forma. Basicamente de duas. Por exemplo, um cachorro, ele ouve muito mais que nós. Uma águia, ela vê muito mais que nós. Então essa é a primeira coisa. Nós não somos os seres que mais enxergamos, ouvimos, sentimos o cheiro, o paladar que outros seres. Mas além disso, primeiro que se você não tem um desses sentidos, claro, você perdeu 20% dessa capacidade de enxergar o mundo. Enxergar eu quero dizer de todas as formas. Mas tirando isso de contexto, o que acontece? Nós temos uma preferência por um desses sentidos. Geralmente, os três mais importantes são visão, audição e o tato, ou a sinestesia. Então entenda, para uma pessoa que é mais visual, acaba importando mais o que eu estou vendo, muito mais do que o que eu estou ouvindo ou sentindo. O que acontece com quem é auditivo ele ouve mais, ele presta mais atenção nos sons, a fala é mais importante do que o que ele está vendo ou sentindo. E por fim, uma pessoa mais sinestésica, ela se importa com o toque, com o abraço, com o sentimento, com a energia do ambiente, se está frio, se está quente. Essas coisas são mais importantes e ele vê primeiro do que realmente enxergar ou do que realmente ouvir. Então, nós também temos esse tipo de limitação na nossa comunicação interna e externa. O segundo tipo de limitação é a limitação cultural. Como funciona? Se você nasceu em um país ou em determinada região, você acaba adquirindo aquela maneira de viver que as pessoas à sua volta vivem. Vou dar um exemplo simples. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas gosta de tomar uma cerveja gelada. Então é muito comum nós comprarmos uma cerveja, colocar na geladeira e um pouco antes de tomar, coloca no freezer ou no congelador e vai pegando dali para que ela esteja bem gelada. Bom, em outros países isso não é normal, não é comum. Você pode reparar, por exemplo, em filmes. Tem vários filmes ou séries que alguém chega com um engradado de cerveja, coloca em cima da mesa e vai tomando dali. Então, nós acabamos nos tornando também de uma forma limitada culturalmente. E por fim, psicologicamente. O que acontece? Nós, de acordo com a maneira como nós vivemos, com as experiências que nós temos, nós vamos adquirindo crenças, nós vamos acreditando em coisas que temos como verdade para nós, e daí nós vamos formando um filtro na nossa mente. E isso,
gera tudo que eu acabei de falar. Ou seja, de acordo com a maneira como você vive, com a personalidade que você adquire e as crenças e a sua identidade e tudo mais, você acaba vendo o mundo, enxergando o mundo, ouvindo o mundo, interpretando o mundo de uma maneira específica que só você interpreta dessa maneira. Então, você acaba se limitando psicologicamente também. Espero que você tenha compreendido então esses tipos de limitações que nós temos. Só para relembrar, duas formas. A primeira, nós omitimos, generalizamos e distorcemos as informações. Ou nós fazemos isso conscientemente, ou nosso cérebro faz isso por nós e daí acaba sendo inconsciente. E a segunda forma, que são as limitações universais, aí nós estamos falando de cultura, da neurologia, daí eu estou falando do tato, da audição e também da maneira psicológica. Então, de uma forma ou de outra, infelizmente ou felizmente, nós acabamos sendo um pouco limitados. E os pressupostos da PNL vão ser regras, vão ser leis, vão ser pilares que podem nos ajudar e com certeza vão nos ajudar a nortear muita coisa na nossa vida, seja na nossa comunicação, na nossa experiência como um todo, tá bom? Então, se eu fosse você, eu não perderia os próximos vídeos por nada. Se você gostou desse conteúdo, se você achou interessante o que eu estou falando aqui, claro, lembra de curtir esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo, fala para mim se você está gostando, se faz sentido para você e se você tiver mais alguma dúvida. Beleza? Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!